Olá, meu nome é Vinícius. Esta é a quarta parte da série sobre sistemas formais. E hoje eu vou falar um pouco sobre o sistema soma. Muito bem, então a ideia desse episódio é fazer a primeira construção de um sistema formal, né, que é o sistema que eu chamei ali de soma. E também mostrar como que se faz a prova formal de um teorema em particular. Então, só relembrando, o que a gente precisa para construir um sistema formal? Primeiramente, a gente tem uma linguagem. A linguagem é composta de símbolos primitivos. Eu também tenho que fornecer uma gramática, e essa gramática vai me dizer quais expressões, quais combinações de símbolos são fórmulas, ou fórmulas significativas para o meu sistema. E o sistema formal em si, a gente tem as fórmulas que vão ser dadas pela nossa gramática. Desse conjunto de fórmulas, eu escolho algumas que vão ser os meus axiomas, e eu tenho que definir também as minhas regras de inferência, que vão ser as regras de dedução, ou seja, aquelas regras que permitem, a partir de certas fórmulas, que eu chamo de premissas, obter outras fórmulas, que eu chamo de conclusão. Então vamos dar uma olhada na linguagem. Quais vão ser os símbolos primitivos? A gente vai ter três símbolos, que é o símbolo do sinal de mais, do sinal de soma, o símbolo de igualdade e um símbolo asterisco. Então, a gente tem esses três símbolos primitivos. Agora a gente vai especificar quais vão ser as fórmulas. Então, as fórmulas do sistema vão ser expressões com a forma x mais y igual a z, em que x, y e z, aqui, nesse caso, vão ser expressões formadas apenas pelo símbolo asterisco. Então veja que x, y e z não são símbolos primitivos, Eles são símbolos que estão ali no lugar de outros símbolos. Então, por causa disso, a gente diz que essas três variáveis, esses três símbolos são metavariáveis. Então, no nosso caso, eles estão representando conjuntos finitos, expressões finitas de símbolos asterisco. Então, por exemplo, eu tenho ali 3 asterisco mais 2 asteriscos igual a 2 asteriscos. Então, essa é uma fórmula bem formada porque está de acordo com a minha gramática especificada. Agora, o exemplo a seguir não é uma fórmula. Por quê? Porque eu tenho ali 2 sinais de soma. Então, não está de acordo com a minha gramática especificada. Bom, e qual vai ser o meu axioma? No caso do sistema em particular, eu vou ter apenas um único axioma, que é a fórmula asterisco mais asterisco igual 2 asterisco. Então, esse vai ser o meu único axioma do sistema. Agora eu tenho que especificar quais são as regras de inferência. Então, no sistema soma, a gente vai ter duas regras de inferência. As duas regras eu tenho apenas uma única premissa. Então, a primeira regra, eu tenho ali x mais y igual a z. Então, sempre que eu vejo uma fórmula com esse formato, o que eu posso fazer? Eu posso acrescentar um símbolo asterisco antes do sinal de mais e acrescentar outro símbolo asterisco depois da minha cadeia que está representada pela variável z. Então, eu posso acrescentar um símbolo lá no final. Então, é isso basicamente o que diz essa primeira regra de inferência. A segunda regra de inferência, se eu tenho x mais y igual a z, o que eu posso fazer? Eu posso inverter aquela cadeia de asterisco antes do sinal de mais com a cadeia
de asteriscos depois do sinal de mais. Então, eu posso fazer essa inversão. Então, essas são as duas regras de inferência do meu sistema formal. Então, agora a gente vai apresentar uma prova formal para ver como que funciona essa característica do meu sistema. Então, por exemplo, a gente pode ter um primeiro teorema de exemplo ali. Então, 3 asterisco mais 3 asteriscos igual a 6 asteriscos. Então, só relembrando quais são as minhas regras de inferência. Eu tenho ali a regra R1 e a regra R2. Então, como que eu faço a prova formal daquele teorema? Lembrando que uma prova formal, qual que é a definição? Uma prova formal é uma sequência de fórmulas onde cada uma dessas fórmulas ou ela vai ser um axioma ou ela pode ser obtida de fórmulas anteriores por meio de alguma regra de inferência do meu sistema formal. Então, no caso da prova desse teorema aqui em particular, eu sempre começo pelo axioma, já que não há nenhuma fórmula anterior ainda que eu possa utilizar alguma regra de inferência. Então, a primeira fórmula de uma prova formal vai ser o próprio axioma. Então, o que vai acontecer? Eu vou utilizar a regra R1 naquela primeira fórmula para acrescentar um símbolo de asterisco antes do sinal de mais e um outro símbolo lá no fim da minha fórmula. Então, eu tenho ali a minha segunda fórmula da prova. Agora eu vou repetir esse processo, né? Eu vou utilizar a mesma regra R1, agora na fórmula número 2, para acrescentar um símbolo de asterisco antes do sinal de mais e outro símbolo lá no fim da minha fórmula. Então, eu obtenho a fórmula número 3 agora. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a regra R2 para inverter os símbolos de asterisco que estão antes do sinal de mais e logo após o sinal de mais. Então, eu vou inverter ali, né, aqueles 3 asteriscos. Eu vou passar para frente e aquele asterisco sozinho eu vou colocar no início. Então, eu posso fazer isso utilizando a regra R2 na fórmula número 3 e eu obtenho como conclusão essa fórmula número 4. E o passo seguinte da demonstração, eu vou aplicar novamente a regra R1 na fórmula 4 e, por fim, eu vou aplicar novamente a regra de inferência R1 na fórmula 5 para obter justamente aquela fórmula que eu estava querendo demonstrar. Então, como ela é a última fórmula de uma prova, ela é o meu teorema. Então, a gente conseguiu demonstrar, né, ou provar formalmente aquele teorema inicial. Então, você pode perceber, né, no caso de uma prova formal, cada uma daquelas fórmulas da minha sequência, ou ela é um axioma, ou ela pode ser obtida de fórmulas anteriores por meio de uma regra de inferência. E a última fórmula da minha sequência é justamente o meu teorema. Então, caso você queira tentar fazer uma prova formal dentro desse sistema, eu vou deixar aí uma sugestão, né? Você tentar provar o teorema ali na tela, 2 asterisco mais 3 asterisco igual a 5 asterisco. Então, você vai tentar utilizar o mesmo processo para provar esse teorema. Muito bem, já finalizando esse episódio, eu falei um pouco sobre o sistema formal que eu chamei de soma, né? Então, a gente fez a construção desse sistema, especificamos quais são os símbolos primitivos, depois a gente especificou uma gramática, quer dizer quais expressões são fórmulas bem formadas do meu sistema, e também especificamos quais são as regras de inferência
desse sistema. E por último, eu exibi uma prova formal de um teorema para a gente entender como que funciona esse processo dentro de um sistema formal. Então, nos próximos vídeos, eu vou utilizar esse sistema formal, o sistema soma, para apresentar outros conceitos relativos também a sistemas formais. Então, por enquanto é isso. Agradeço por você acompanhar mais esse episódio. Caso você queira fazer o download do material utilizado nessas apresentações, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.